Bom, pessoal, dando início à nossa aula de hoje, né, intitulada Formação do Estado-nação francês, eu gostaria de começar justamente definindo, né, minimamente o que seja, né, Estado-nação, esse conceito, essa categoria importante, né, para a gente no mundo de hoje, não só para o estudo do século XIX, XVIII, XIX, mas também para o estudo, né, atual do século XXI. Né? Então, a gente pode definir Estado-nação como um Estado, né, um tipo de Estado, em que a grande maioria das pessoas, né, que participam, que vivem nesse estado, eles compartilham, essas pessoas compartilham de uma mesma cultura e têm uma consciência sobre isso. Né? O Estado-nação, ele consegue reunir o ideal da fronteira cultural, ou seja, esse ideal da comunhão de uma cultura própria, né, com uma fronteira política. Ou seja, ele consegue unir a natureza do Estado enquanto instituição de domínio político, territorial, né, com uma outra fronteira que é uma fronteira cultural. Né. Então, é importante entender que o Estado-nação ele é um Estado soberano, né, do qual os seus súditos são unidos, né, por fatores que definem a nação. Né. Que fatores são esses? Né? O idioma é um desses fatores, ou seja, o Estado tem como um idioma comum, no caso do Brasil, né, o português, né, e também tem uma descendência comum. Né? Então a gente tem a ideia do Estado-nação de que todos nós viemos de cada nação, né, veio de uma origem comum. Né? O Estado-nação ele tem também como uma das características, né, o fato do que a gente poderia chamar de desenvolvimento do poder administrativo. Né? Então, enquanto outros estados, outras formas de organização política faziam boa parte do uso da força, sobretudo da força militar, no sentido do estabelecimento do seu poder sobre as populações, o Estado-nação é uma estrutura, né, que, de certo modo, vai desenvolver, né, esse poder administrativo que tem a capacidade de administrar, né, e de criar um consenso entre essa população no interior do Estado. Esse aparato burocrático, né, que faz parte do poder administrativo, né, ele tem funções ligadas à questão da administração, né, de uma maneira geral, sobretudo em relação à questão de fiscalizar, instruir a população, produzir conhecimentos, né, e prestar serviço a essa população. Né. A gente pode pensar aí, justamente no nosso estado, você tem o desenvolvimento desse domínio público, né, em várias esferas, né, da administração, que passa a ter esse papel público, né, de gerenciamento, de administração centrada na figura do Estado. Esse aparato burocrático ele tem um papel fundamental, que é justamente estabelecer uma unidade cultural nessa população e também mediar os conflitos inerentes, né, na sua estrutura. Então, é isso que a gente vai definir já como Estado-nação, certo? Então, a primeira questão que a gente, logo a partir dessa definição, a gente percebe é que o Estado-nação ele está presente na nossa sociedade hoje, na sociedade contemporânea atual. Né? Ou seja, todos os países, ou a maior parte deles, são estruturas, estão dentro de estruturas de Estado-nação. Né? Então a gente pode perceber que o Estado-nação, essa estrutura Estado-nação, ela se tornou universalizada. Claro que ainda existem algumas regiões, alguns povos que ainda têm outras formas de organização política, né,
como organizações tribais, organizações de Estado antigo, de Estado às vezes até absolutista, né? Mas o que predomina hoje no mundo, né, de uma forma geral, né, nos vários continentes, né, é a existência, a prevalecência, a universalidade do Estado-nação. O que a gente vai procurar entender é que esse Estado-nação ele não é algo que esteve presente desde o início dos tempos. Ele é um processo, ele é um fenômeno histórico. Enquanto fenômeno histórico, ele é muito definido, datado, né? Ou seja, a primeira formação desses Estados-nação está surgindo aí durante o século XVIII, mas é sobretudo no século XIX que eles vão se tornar cada vez mais proeminentes, né? Então, é importante, desde logo, né, a gente tentar diferenciar um pouco o Estado-nação de outras formas de Estado, né, que antecederam ou até que conviveram e convivem com o Estado-nação até hoje. Uma dessas formas é o Estado moderno, o Estado absolutista. Né? O que é que diferencia o Estado-nação do Estado moderno, né, o Estado absolutista? É que, enquanto o Estado-nação ele tem essa ideia de unir a natureza política, né, a natureza política, né, do governo, com a natureza cultural, né, no sentido de criar uma identidade cultural, o Estado moderno não tem isso. Né? O Estado moderno, a base da uniformidade do Estado moderno é o monarca, é a obediência ao monarca. Né? Então, não é a ideia de que a população comungue de mesmos referenciais culturais, mas sim que todos têm obediência ao monarca. Bem, para entender a questão do Estado-nação, é importante entender a questão do Estado nacional. Ou seja, como é que essa estrutura Estado ela vai se constituindo. Né? Estado enquanto uma unidade territorial, né? uma unidade macro, né? Não é mais um feudo, né? Não é mais uma aldeia, mas uma estrutura geográfica, né? Com maiores dimensões. Sobretudo surge aí, né? No final da Idade Média, e de lá para cá elas vão sendo cada vez mais instituídas. Né? Os historiadores já têm trabalhado justamente nesse processo de como é que um soberano ele se impõe o seu poder sobre esse espaço, né, esse espaço maior de domínio, né, e leva o seu domínio até esses locais. Né? Então, e aí passa a constituir um grande domínio que é o Estado. Né? A gente tem aqui, lembro, né, o trabalho do Jacques Revel, né, que ele demonstra como desde o final da Idade Média, desde lá do século XIII, já os soberanos medievais já tinham alguma prática, algumas ações, né, no sentido de começar a afirmar o seu poder para além dos seus domínios mais inerentes. Né? Então, justamente, eles vão. Uma dessas formas de expansão, né, do domínio era justamente através das chamadas visitas reais. Né? O rei ia e visitava lá uma região distante. Né? Então, isso era uma forma de levar simbolicamente, né, a presença do rei a diferentes regiões do seu domínio. Né? Além disso, foi se desenvolvendo, desde essa época, uma série de instrumentos, né, de natureza administrativa, né, do qual o rei, o monarca, ele passava a ter um certo domínio desses territórios mais distantes. Né. Um desses mecanismos, né, apresentados aí por vários autores, ou vários mecanismos, né, entre eles a gente tem, por exemplo, o mapa, né, mapa cartográfico, ou seja, mapear, descrever, cartografar o espaço, né? Os inquéritos que eram feitos, né? Levantamento, né, de informações desses territórios, e mais
prosseguindo isso, né, as chamadas estatísticas, né, os censos, né, em que o governante, né, o soberano, ele passava a ter um domínio, um conhecimento sobre esses espaços. Ok. Mas aí vai surgir o Estado-nação. O que vai diferenciar o Estado-nação é que o Estado-nação, a sua unidade, ele justamente vai sendo transferida para para uma para uma consciência, uma consciência da população, né, que vive nessa região, que passa a comungar dos mesmos códigos culturais. Né? Um dos trabalhos importantes para trabalhar com essa questão dessa consciência, do surgimento dessa consciência nacional, né, na Europa e também em outras partes do mundo, é justamente o trabalho do historiador Benedict Anderson. É um trabalho clássico, né, Comunidades Imaginadas. O que é que o Anderson vai apresentar? Ele vai mostrar que esse processo de formação de uma consciência nacional, ele é muito diversificado, não é uma coisa que ocorre em todos os lugares do mesmo modo. Pelo menos ele vai dividir dois espaços bem distintos. Um é o Velho Mundo, o outro o Novo Mundo. Então a consciência nacional no Velho Mundo, na Europa, se deu de uma forma um pouco diferente do que se vai ocorrer, vamos dizer assim, na América. Né? No caso do Velho Mundo, ele vai desenvolver uma tese, que é uma tese bastante interessante, de que essa consciência nacional é fruto justamente da criação de um fenômeno marcado por uma questão de classe. No caso aí, do surgimento de uma burguesia, né, enquanto classe, que vai, de certo modo, construir uma identidade a partir do compartilhamento de ideias comuns. Né? E esse compartilhamento de ideias comuns vai se dar no plano do texto. Né? Ou seja, surgimento da burguesia, já existia burguesia já há muito tempo, mas essa burguesia letrada, que começa a escrever e começa a se comunicar, né, através distante, né, através do texto, né, ela vai criando uma identidade comum, né, na tese do Anderson. E essa identidade comum, ela justamente está ligada a compartilhar o mesmo código, o código de escrita de uma determinada língua, a língua vernacular. Então, a gente tem na Europa, né, uma série de línguas que depois se transformam em línguas nacionais, né, que são os vernáculos, que eram línguas faladas, mas não eram línguas, vamos dizer assim, que estivesse presente na estrutura burocrática, científica do próprio Estado. Né? Isso predominava justamente o latim, o grego, né? E não a língua vulgar, as línguas nacionais, os vernáculos. Né? Mas a partir do momento em que os textos, né, começam a ser impressos em línguas nacionais e começam a ser difundidos em língua nacional, a partir desse momento começa a se criar uma comunidade de leitores de determinadas nacionalidades. Então você vai tendo leitores, né, que leem em francês, leitores que leem em espanhol, leitores que leem em português, leitores que leem, né, em húngaro, ou seja, começa a surgir grupos de leitores, né, a maior parte burgueses, né, justamente formado esse mundo das cidades e tal, que começa a comungar e compartilhar, né, desses códigos comuns. Então, é a partir daí que o Benedict Anderson identifica o surgimento de uma consciência nacional, de uma identidade nacional, né, na Europa. A identidade nacional, a questão cultural, é sem dúvida uma questão importante para se entender o Estado-nação. Mas o Estado-nação, como eu falei, ele extrapola o limite
né, a dimensão da própria identidade. E, ao mesmo tempo, ele se articula essa questão da identidade nacional. Aqui o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje é justamente o caso francês. Né? Não dá para a gente trabalhar diversos casos, mas a gente vai focar no caso francês, fazendo algumas referências a outros casos específicos. Porque a França, de certo modo, é o caso mais documentado, né, que tem uma bibliografia mais de língua portuguesa mais acessível para a gente trabalhar essa questão. Né?